Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Às vezes eu tenho andado um pouco preocupado, porque a gente, quando chega o começo do ano, são tantos planos, são tantos objetivos, e a gente fica tão preocupado em colocar metas, né? Fica tão complicado e é tão preocupado, e tem aquelas folhinhas de alvos, de metas, de objetivos, de tudo isso. E no meio de tudo isso, essa semana eu me peguei, e eu estava também da mesma forma. Nós estamos reformando algumas salas lá em cima, e arrumando as salas de criança, mexendo em sala de adolescente, mexendo nas coisas com a nossa volta para cá, reorganizando algumas coisas como igreja, metas, objetivos. Fizemos um mutirão essa semana e você fica preocupado com tudo isso. Mas de repente eu tive uma grande preocupação durante essa semana. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler vários textos hoje, mas só pelo menos para o texto principal. Abra sua Bíblia comigo em Salmos. Diego, dá um abraço no teu pai, mano. Chicão mora no meu coração. Salmos 127. Salmo 127. Salmo 127. Nós não vamos colocar o texto no telão para você poder abrir tua Bíblia, teu celular, seja o que for que você usa. Porque tem uns irmãos que estavam muito malandrinhos, só lendo no telão e ninguém abria a Bíblia, nem o celular, né? Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor em vão trabalha os que a edificam, se o Senhor em vão vigia, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão das dores, pois ele dá os seus amados o sono. Pode assentar. E hoje eu queria te dizer sobre buscar primeiro o reino de Deus. No meio de tantas lutas e no meio de tantas coisas, de tantos alvos, de tantos objetivos, de tantas coisas que nós estamos colocando, buscai primeiro o reino de Deus, e todas vos serão. Inútil não será correr esse ano todo, se o Senhor não abençoar, e se o Senhor não abrir as portas. Inútil vai ser todos os nossos alvos e nossos objetivos e a nossa programação. Inútil será tudo que nós teremos que fazer, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós colocarmos. E de repente eu vejo, nos vejo, e às vezes eu me pego nisso, porque eu sou um cara muitas vezes prático, quero resolver, quero botar os alvos, quero resolver, como resolver. E às vezes eu vou te ser sincero, às vezes a gente até esquece de orar e dizer: Deus, abençoa. Deus coloca as suas mãos. E quando de repente você começa a colocar Deus em primeiro lugar e você começa a fazer, Ele começa a abrir portas que você não entendia, você começa a colocar situações que você não estava programado. De repente Ele começa a colocar situações que você não estava preparado para ela, porque se o Senhor edificar a casa, ela vai prosperar. Se o Senhor estiver à frente, ela vai prosperar. Inútil não será, Aider, esforçarmos tanto, se o Senhor não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas durante esse ano. Inútil não será nos esforçarmos tanto, se não colocarmos o Senhor em primeiro lugar. E a Bíblia ainda diz, sabe, inútil é acordar cedo, dormir tarde, se esforçar, batalharmos, lutarmos, se o Senhor não estiver à nossa frente. Deuteronômio 5, 27, abre lá comigo. Pode ficar sentado. Mas aí eu fico olhando esse texto, e aí de repente eu fico olhando, todo mundo diz o quê? Não, eu estou com o Senhor. Não, eu já coloquei o Senhor em primeiro lugar. Não, que isso, eu coloco. Não, o Senhor é o primeiro lugar na minha vida. Não, Deus é o primeiro. Que isso, Salim? Que isso, sou pastor. Não, Deus é o primeiro lugar. Não, que isso? Não, que isso, Rainer? Mas a verdade da verdade é,
Se nós tivéssemos colocado Deus em primeiro lugar, as portas estariam abertas de forma diferente, Deus estaria movendo de forma diferente, porque é o Senhor que luta as nossas batalhas. E ele diz no texto, sabe, eu gosto muito desse texto, Deuteronômio 27, Deuteronômio 5, versículo 29, Deuteronômio 5, 29. Todo mundo abriu? Quem me dera que eles tivessem tal... Vamos começar no 28. Ouvindo o Senhor as vossas palavras quando me faleis, o Senhor me disse, ouvi as palavras do teu povo que me disseram em tudo, o quê? Tudo falaram bem. Que isso aqui que o povo diz, o povo vira para Moisés e fala assim, Moisés, faz o seguinte, você sobe lá no monte, tudo que você falar, tudo que Deus mandar, nós vamos fazer. E aí ele coloca, então, tudo que nós falarmos, tudo que o Senhor falar, Deus, nós vamos obedecer. Versículo 27 aqui, ó, chega-te, ouve tudo o que disser o Senhor, o nosso Deus, Deuteronômio 5, 27, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, o nosso Deus, e então nos dirá tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e ouviremos e... Esse é o coração muitas vezes nós. Não, nós vamos obedecer esse ano. Não, nós vamos fazer esse ano. Não, nós vamos cumprir esse ano. Não, nós vamos fazer. Enilde, nós temos que voltar o culto para sábado, para o Jefferson vir, né, cara? Versículo 28. Ouvindo o Senhor as vossas palavras, quando me faleis, o Senhor me disse, ouvi as palavras deste povo que te disseram, em tudo falaram? Que palavras bonitas. Não é verdade? Não, que isso, Raider? Lógico que eu vou botar o Senhor em primeiro lugar. Que isso? E o Senhor diz, cara, eu tenho tanto medo desse texto. Quem dera que eles tivessem tal, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal, e que me, em todo o tempo, guardasse todos os meus, para que bem lhes fosse a ele e aos seus filhos para sempre. Quem dera fosse verdade. Quem dera que nós realmente colocássemos o Senhor em primeiro lugar durante esse ano. Sabe por quê? Porque a bênção não cai só sobre você, ela vem até 1000 gerações daqueles que temem ao Senhor. A bênção se estende não só a mim, não só a você, mas aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, até 1000. Mas a maldade também visita até 3ª e 4ª geração, mas a bondade do Senhor até 1000 gerações. E Deus diz para ele, quem dera fosse verdade. E eu te digo nessa noite, quem dera que fosse verdade, que você realmente está colocando o Senhor em primeiro lugar esse ano. Quem dera que em todas as suas decisões esse ano, o Senhor fosse a primeira decisão em tudo que você colocar. Quem dera, porque aí o Senhor ordena a sua bênção sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes as coisas estão indo errado. Porque nós decidimos andar nos nossos próprios caminhos e deixamos o que Deus tem para nós de lado. Achamos que as nossas decisões e que os nossos planos são melhores do que os planos de Deus. Achamos que as nossas decisões, que os nossos achômetros, e sabe o que acontece? Existe algo chamado hoje razão. O problema é que nós esquecemos que a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucuras para os homens. E aí muitas vezes a razão nos leva a uma posição e a razão nos justifica, a razão ela faz sentido. Mas nem sempre as coisas de Deus fazem sentido. Nem sempre. Ele vira para Moisés, sai da tua terra, para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Cara, não faz sentido. Havia todo um conforto, havia toda uma proteção ao redor de Abraão, havia toda uma família, sai da tua terra, mas cara, não faz sentido. Sabe, ele vira para Moisés, Moisés sacrifica o seu... Mano, tem umas coisas aqui na Bíblia que é complicada.
E sabe por que eu e você não temos vivido o que Deus tem para nós? Porque nós não estamos dispostos a sacrificar o que Deus tem pedido. Nós não estamos dispostos a obedecer e a cumprir o projeto e o plano que Deus tem para as nossas vidas. Quem dera que fosse assim, diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção, quem está dizendo aqui é Moisés. Quem disse isso? É Deus. Disse o Senhor a Moisés: Moisés, quem dera que fosse verdade, quem dera que a comunidade Vinho Novo colocasse o Senhor em primeiro lugar este ano. Quem dera, porque a bênção cairia sobre eles e sobre os seus filhos, e sobre os filhos dos seus filhos para sempre. Lembra? De que quando os filhos de Davi erram, quando eles cometem um erro, e Deus vai tirar o reinado da mão dele, ele diz: por amor ao meu filho Davi, eu vou te manter no poder, por causa da bondade que eu vou usar com o teu bisavô. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que daqui, eu sempre falo isso, que a gente como pastor acaba fazendo alguns funeral, né? Só alguns. Só alguns, né? Principalmente o Márcio gosta. Pode ligar que é... o Márcio ama. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que esses dias eu estava no funeral pensando? Como é difícil fazer um funeral de uma pessoa que não é crente. Cara, o que você vai falar para aquela pessoa? Zezinho, vamos te ver. Zezinho, você pintou de branco, foi, Zezinho? Ficou mais branco esse negócio aí, Zezinho. De repente, o que você vai falar, Zezinho? Né? O que você fala para uma pessoa quando você está fazendo um funeral de alguém que não é crente? Mas quando você faz o funeral de um crente, presta atenção, você pode dizer para ele: teu pai, tua mãe, teu irmão, teu avô, seja quem for, está num lugar melhor. Há uma esperança, e presta atenção, mesmo depois de morto, socorro, eu consigo consolar a minha família que ficou. Vocês estão entendendo? Quando eu sirvo ao Senhor, e quando eu amo ao Senhor, e quando eu sirvo a Deus, até depois de morto, eu consolo os meus familiares que ficaram, eu consolo as pessoas que ficaram, mas quando nós vivemos a nossa vida errada, como é difícil estar num funeral de um jovem, de uma pessoa que gastou os seus dias de qualquer forma, que gastou os seus dias errado, e pior, aqueles que ainda conhecem a palavra e estão vivendo no pecado. Meu Deus, é tão complicado. Porque aí a gente não pode mentir. Aí o que a gente fala? Que Deus console a família e vamos cuidar dos vivos, porque não, a gente tem que mudar o assunto, porque eu não posso consolar, socorro. Mas quando eu estou servindo a Deus, eu abençoo as gerações que vêm depois de mim. E ele diz aqui: quem dera, versículo 29, quem dera que eles tivessem tal, que me temessem em todo o tempo, e guardasse todos os seus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e aos seus, para sempre. E o que eu quero sobre a tua vida nesse ano, é que as bênçãos do Senhor se derramem sobre a sua vida, de uma forma sobrenatural, e sobre a vida da sua família, sobre a vida dos teus filhos, sobre as gerações que vão vir depois de você. Mas para isso, existe uma receita. Não adianta você querer mudar a receita e ter um resultado diferente. Não adianta você mudar a receita e esperando que o resultado seja diferente. Presta atenção, se você mudar a receita, o resultado vai sair diferente. Temos falado sobre isso aqui, e não adianta, se você mudar a receita, o resultado sai. Se você for fazer, que não é muito o meu dom, cozinhar. Não é, esse negócio é complicado. Não, é sério, não tem negócio mais chato que cozinhar, não. Quem gosta, amém. Não vamos discutir aqui agora, mas é complicado, tu dá o maior trabalho. 5 minutos, o pessoal senta na mesa, 15, 20 minutos, tudo acabou. É complicado, aí tem louça para lavar. Eu não gosto, amém. Graça e paz, amém. Quem gosta, Zezinho, Deus abençoe. Galera aí, meu mineirão aí que gosta, Deus abençoe. Mas eu pessoalmente não gosto. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que vai acontecer se eu, em vez de sal, colocar açúcar numa comida?
que vai acontecer? Estraga. Se eu pegar um arroz e botar açúcar, eu não sou um cientista, mas eu sei o básico. Se eu pegar arroz, o que vai acontecer? Vira arroz doce, né? Vira arroz doce, mas frita ele no alho antes e põe para você ver que delícia que fica. Mas presta atenção. Sabe o que é o problema da igreja? Nós estamos querendo fazer arroz botando açúcar, que é o que a gente gosta. Presta atenção. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma, então. Quando eu compro um aparelho, e está escrito no aparelho 110. Simples. E você vai no resort lá em Salinas, que é tudo 220, e coloca o teu aparelho 110 no 220. O que vai acontecer? Queima. Presta atenção. Existe um manual para mim e para você, que chama Palavra de Deus, que nos diz o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. E quando eu e você fomos criados, Deus olhou e disse, mano, é muito complicado. Não, sério, o Jaime precisa de um manual. Então eu vou criar a palavra de Deus, presta atenção, para que ele saiba o que ele pode e o que ele não pode fazer, aonde ele deve e aonde ele não deve ir, o que ele deve e o que ele não deve falar. E a palavra de Deus te ensina, desde o seu nascimento, até como você relacionar com a tua esposa, como você tratar os seus filhos, como você tratar teus funcionários, como você tratar o teu vizinho. Ela te ensina tudo. Tudo. O problema é que nós olhamos e falamos, né, eu acho que no 220 vai funcionar melhor. Não, mas no 200... Cara, o que vai acontecer com o seu carro a gasolina se você abastecer com diesel? Vai estragar. O que vai acontecer com o seu carro Manassés a diesel e se você abastecer com gasolina? Agora eu gosto de gasolina, eu gosto do cheiro da gasolina. Não é o meu caso, mas eu estou dizendo, mas vamos pôr que eu gosto da gasolina, eu gosto do cheiro da gasolina, eu gosto da gasolina e eu quero que pôr gasolina no meu carro. O que eu tenho que fazer? Troca o carro, porque o carro vai estragar. E eu e você estamos tentando, às vezes, rodar um carro a diesel ou na gasolina. Eu e você estamos tentando rodar um carro, um aparelho de 110 ligado no 220. Eu e você estamos tentando viver e querer as bênçãos de Deus sem viver o que Deus tem para nós e de obediência à palavra de Deus. Eu e você estamos tentando receber as bênçãos sem pagar o preço pelas bênçãos. Mas existe um manual. E esse manual é a palavra de Deus, deixada por Ele, inspirada por Deus, para mim e para você. Ela não fica velha, ela não está ultrapassada, ela é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Princípios são imutáveis. Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e o será eternamente. E eu fico olhando eu fico olhando para uma vida, por exemplo, de Paulo. Abra sua Bíblia comigo, deixa eu te mostrar. Filipenses. Filipenses 3. Filipenses 3. Vamos começar no versículo 4, amém? Como diz, né, Jaime, quem não abriu diz Ifon. Filipenses 3, versículo 4, todo mundo abriu, amém? Ainda que eu também poderei confiar na carne. Se alguns outros pensam que podem confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu, versículo 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que da lei, pensa no cara
Mano, pensa no cara. O que, porém, para mim era lucro, considerei como perda, por causa de Cristo. E, na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, por quem sofri perdas de todas essas coisas, e as considerei como refúgio para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecer, versículo 10, desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para que se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. O que leva um homem como Paulo a escrever algo assim? E eu te respondo, Heider, um encontro verdadeiro com o Senhor. E esse encontro verdadeiro, lembra que nós falamos sobre isso na semana passada? Mudou com a sua mente, as suas convicções, a sua forma de pensar, que mudou as suas atitudes, que mudou o seu resultado. E que nesse ano, haja em vós a mente de Cristo. Que nesse ano, coloquemos a Deus em primeiro lugar. Que nesse ano nós chegamos ao ponto de deixar e entender que todas as coisas no mundo passam. Sabe, deixa eu tentar te explicar. O celular que você tanto está querendo vai acabar. A roupa que você tanto quis vai desgastar. O carro que você tanto lutou por ele vai acabar. Mas Deus é o mesmo hoje, sempre e o será eternamente. Ajunte o seu tesouro, onde a ferrugem não corrói, onde, sabe, a traça não corrói. Junte a sua, sabe, construa uma casa sobre a rocha. Mantenha uma vida de caráter. Eu sei que dá mais trabalho. Uma das coisas que as pessoas não entendem é aquela parábola que fala sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. É muito mais rápido eu construir uma casa sobre a areia. É muito mais rápido eu me enriquecer ilicitamente. É ou não é verdade? Mas um dia a casa cai. Um dia as coisas dão errado. E você perde tudo o que você construiu. Mas aqueles que constroem no Senhor, Ele é o justo recompensador de todos nós. O que nós fazemos, que seja no secreto, seja onde ninguém vê, Ele viu e Ele vai nos recompensar. E o meu pedido para nós esse ano é que nós chegamos a encontrar e chegar a esse ponto de achar que todas as coisas são perdas, perto de servir ao Senhor e de obedecer o que o Senhor tem para nós. De cumprirmos e obedecermos o manual que Deus nos deixou por escrito, de cumprirmos, o que Deus tem nos mandado fazer. Fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida, correta. Eu já vivi dessa forma, queridos, tentando uma vida de aparência, mostrando para as pessoas mas as pessoas não vão descobrir. Cara, um dia a casa cai. E tudo que você construiu, e sabe o que é o pior? Presta atenção, o que você construiu correto e o que você construiu errado, vai tudo junto. Mas quando eu construo no Senhor, não tem preço. Não tem preço, jovens, é por isso que eu pedi para os adolescentes ficarem hoje, nessa noite. Não negocie a sua salvação por causa de amizades, por causa de coisas na escola. Jesus vale a pena. Servir ao Senhor vale a pena. Estar aos pés de Jesus vale a pena. Pode demorar. Eu sei que o amado está demorando. Eu sei, mas quando chegou, valeu a pena, não valeu, Raide? Demorou, mas foi uma bênção e tem te ajudado tanto, a tua querida esposa. Mas demorou, não demorou? Mas é melhor esperar no Senhor do que fazer uma besteira. Acalma o teu coração e que nesse ano vocês possam colocar Deus em primeiro lugar em tudo que vocês forem fazer.
Seja na escola, seja nas amizades, seja nos momentos, seja no trabalho, seja na sua família. Você quer uma salvação para teus filhos e para a tua família? Traga Jesus para dentro da sua casa. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, o que você fez? Eu só fiz uma coisa, eu apresentei Jesus para os meus filhos. Para que eles, quando eles encontrassem Jesus, a vida deles fossem transformadas. É só o que eu podia fazer. Porque se meus filhos fossem olhar para o meu passado, não dava certo. Se os meus filhos fossem olhar para muita coisa, não ia dar certo. Então a única solução que eu tive foi apresentar Jesus para os meus filhos, para que eles pudessem ter um encontro verdadeiro com Jesus. E é tudo o que nós precisamos. Teu casamento está difícil, apresenta Jesus para tua esposa e tenha um encontro com Jesus você também. E teu casamento vai ser solucionado, a tua vida vai ser transformada e a tua vida vai ser mudada. Você está com problema em qualquer área, a Bíblia te ensina como agir. Coloca o Senhor em primeiro lugar. Ah, mas é complicado vir para a igreja. É, eu sei que é. Mas cada um tome a sua. Vamos ficar de pé. Às vezes eu fico olhando. Sabe, Raider, quanta coisa o Satanás toma culpa que ele não fez, ele deve ficar rindo lá. Porque existem alguns princípios, cara, que é só tu desobedecer que a coisa vai dar errada. E aí o irmão fala, estou passando pela prova. Tu não está passando pela prova, meu querido. Você está andando fora do caminho. Presta atenção, presta atenção. Desobedecer princípios geram consequências, ponto. Aí a pessoa, Satanás está me tentando. Satanás não está te tentando, querido. Foi você que tomou uma decisão errada, tomou uma curva errada. Em algum momento você virou a tua curva, teu carro para onde não deveria virar. Em algum momento você fez uma decisão que não deveria fazer. Em algum momento você escolheu, em vez de escolher a palavra, em algum momento você escolheu errado. E as coisas começaram a dar errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e essa é a coisa mais bonita que eu encontrei em Deus. E ao me aproximar do trono da graça, sabe o que é graça? É dom imerecido de Deus. Sabe o que é graça? É dom imerecido de Deus. E quando eu me aproximei do trono da graça, eu encontrei misericórdia, encontrei salvação, encontrei transformação, encontrei redenção, encontrei perdão para os meus pecados, encontrei uma nova vida, um novo destino, uma nova história. Quando eu encontrei o trono da graça. E não importa, e eu tenho dito isso para algumas pessoas que eu tenho tentado ajudar. Eu nunca vi uma história que Deus não pudesse mudar, eu nunca vi um destino que Deus não pudesse transformar. Eu nunca vi algo que Deus não pudesse transformar e ressuscitar e trazer a vida. Eu nunca vi. Já vi assassinos virarem homens de Deus, eu já vi traficantes serem transformados, eu já vi homens e mulheres sendo transformados pela graça e pela misericórdia de Deus. E o que eu venho te dizer nessa noite é que não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, não importa o teu passado, uma coisa só que importa: coloca o Senhor em primeiro lugar este ano, e a tua vida será uma vida de bênção, de vitória e uma vida de conquistas. Eu não estou dizendo que não vai ser difícil, mas o que eu estou te dizendo é que Deus vai estar contigo no barco, abrindo as portas, acalmando a tempestade. Ele vai estar contigo na batalha. Ele vai guerrear as suas batalhas, Ele vai guerrear as suas lutas. E Ele vai mudar e te devolver tudo aquilo que o inimigo tentou roubar. Coloca Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida, desde o dia que eu aceitei Jesus e decidi viver nos Teus caminhos e obedecer a Tua palavra. Muitas vezes eu tenho desobedecido, às vezes, Pai, tenho achado que as minhas decisões são melhores do que as Tuas. Mas obrigado porque o Senhor sempre me traz de volta.
E nessa noite, nesse santo lugar, eu quero te dizer que não há nada melhor do que o Senhor. Perdoa-nos pelas decisões erradas que nós temos tomado, pelas coisas que nós temos feito. Perdoa-nos pelas vezes que temos seguido o nosso próprio caminho e feito as nossas próprias decisões. E restaura em nós a alegria da tua salvação. E eu te peço nessa noite para os meus irmãos e minhas irmãs, dá-nos força, Pai. Dá-nos forças para dizermos não para a nossa vontade. E dá-nos forças para dizermos sim para a vontade do Senhor. Dá-nos forças, Pai. O Senhor esteve aqui. E o Senhor sabe o tanto que é difícil, Pai. Por isso eu te peço nessa noite, dá-nos forças. Dá-nos forças, Pai. Eu te peço, começa a profetizar sobre a tua vida. Você sabe a área que você tem lutado. Você sabe qual é a área que Satanás tem te tentado. Você sabe qual é a área que você tem passado dificuldade. Começa a pedir para nessa noite a profetizar sobre a tua própria vida. A força do Senhor. A força do Senhor para dizer não. A força do Senhor para rejeitar o pecado. Para dizer não para as armadilhas do inimigo. Dá-nos força, Pai. Começa a profetizar sobre a tua própria vida nessa noite, querida. Que o Senhor esteja em primeiro lugar em cada casa, cada família aqui representada. Que o Senhor esteja em primeiro lugar em cada vida, em cada jovem, em cada adolescente, em cada ancião, em cada pessoa aqui presente. Que o Senhor esteja em primeiro lugar. Que Tu sejas o centro de todas as coisas. Que possamos obedecer o Teu manual, Pai. Que possamos obedecer o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Pai, assim eu abençoo a Tua casa nessa noite, colocando o Senhor em primeiro lugar esse ano. Colocando o Senhor em primeiro lugar esse ano. Não correndo atrás de coisas, não correndo atrás de bênçãos, mas as bênçãos correm atrás daqueles que Te servem e que Te amam. Por isso eu profetizo sobre a Tua igreja, que o Senhor será o centro, que o Senhor será o foco, que o Senhor será o motivo, que o Senhor será a razão nossa durante esse ano. Assim eu profetizo isso sobre a sua casa, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos durante essa semana, em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Uma semana abençoada, colocando o Senhor em primeiro lugar.